Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A gente está vendo pessoas novas aqui. E é com muito carinho que a gente acolhe todos vocês nessa casa, que é tão pequena do lado físico, mas tão grande do lado espiritual, né? E que bom é estar aqui nesse domingo de manhã para estudar um pouquinho o Evangelho de Jesus. Como diz a Cris, para engrandecer nossa vida, né? Para consolar as nossas dores, para acalmar as nossas ansiedades. E o nosso estudo aqui é coletivo, é uma troca de ideias, dentro das nossas limitações, né? Para a gente trocar as nossas experiências, o pouco que a gente aprendeu. Os erros são meus, os acertos são da espiritualidade, que a gente pede agora que esteja conosco, dando a intuição necessária para que a mensagem seja passada. Não estamos aqui por acaso, não acordamos hoje de manhã, com esse dia lindo, esse sol, com tantas opções, né, de lazer, e a gente optou por estar aqui hoje, dedicando um pouquinho do nosso dia para falar das coisas de Deus, para convidar Jesus para estar conosco, para fazer parte da nossa vida. Tantas são as nossas dificuldades, as nossas aflições no dia a dia, né? Às vezes a gente acha que a vida do outro é perfeita, a gente sempre acha que a vida do outro é melhor que a nossa, mas cada um sabe a cruz que carrega, as dificuldades que traz, as ansiedades, né? O que a gente espera. Então a nossa proposta hoje é estudar um pouquinho o tema justiça divina, como eu já disse, dentro da nossa limitação. Porque como que a gente pode definir essa palavra justiça? Nós somos espíritos que estamos a caminho, estamos evoluindo, não é? E aí cada um tem um senso de justiça diferente, critério de justiça diferente. Todo caso que você apresenta para alguém, cada um vai dar uma opinião diferente, né? E a gente tem aí, quando a gente trata de justiça, a lei divina e a lei humana. Então, partindo da lei humana, que é a minha área, né? Eu trabalho na área do direito. A gente pega um processo e analisa o processo dentro das provas que foram produzidas naquele processo. A gente não tem como saber quem está falando a verdade naquele processo. Então, a gente tem que analisar provas. Muitas vezes, as provas mentem, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. A testemunha é a prostituta das provas. Então, assim, a gente consegue efetivamente fazer essa justiça? Essa justiça com base na lei civil, na lei humana? Muitas vezes não. Né? A gente pega um caso de alguém que tirou a vida de outra pessoa. O que a justiça humana vai fazer? Vai prender aquela pessoa. Vai proteger a sociedade daquele indivíduo e protegê-lo para que ele não cometa mais crimes, pelo menos durante aquele período que ele estiver ali encarcerado. Mas a justiça efetivamente foi feita para aquela pessoa que perdeu a vida, para aquela família que perdeu aquela pessoa, né, que teve aquela separação? A gente sabe que não, né? Processos de família. Chega lá uma ação pedindo alimentos para uma criança, né? Vou falar um caso prático. Um rapaz de 32 anos, sem emprego, 5 filhos. Cada um com uma mulher diferente. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Qual que é o papel do judiciário? A gente tem que fixar os alimentos para a criança. A criança não tem culpa das atitudes dos pais. Ela precisa comer, ela precisa sobreviver. Qual que é o critério de justiça nesse caso? A gente fixa o mínimo possível, né? Porque aquela pessoa, a gente pensa assim, se ela, qualquer trabalho que ela encontrar, de servente de pedreiro, vai captar um lote, qualquer coisa que ela fizer, vai catar latinha, ela vai conseguir pelo menos uns R$300 para auxiliar, porque sempre fica a cargo da mãe, né? Cuidar da criança e ainda prover o alimento material para aquela criança. Então, quando a gente fala de justiça segundo a lei humana, é muito difícil a gente alcançar essa justiça. E aí, quando a gente sai, né, dessa questão dos litígios judiciais, a gente passa para as injustiças, entre aspas, que a gente percebe no nosso dia a dia. Por que tanta desigualdade? Porque, né, que a gente acha que o outro é mais feliz que a gente, que o outro consegue as coisas com mais facilidade. E o que mais chama atenção? Por que algumas pessoas nascem perfeitas e outras com algumas anomalias, algumas deficiências tão graves? E tem que passar por aquela dor, não só a pessoa que tem a deficiência, mas aqueles que convivem com ela, né?
a dor de um pai, a gente observa assim, quando a gente encontra. Eu vi um dia uma criança numa cadeira de rodas, com oxigênio, aquela bolsa de colostomia. Uma criança devia ter uns 10 anos, né? Então a gente imagina assim, o sofrimento que é para aquela criança e para aquela mãe ver que seu filho não vai desenvolver como as outras crianças. Isso mexe com a gente. A gente vê as pessoas na rua sem ter o que comer, sem ter onde dormir, né? E a gente chega na nossa casa e fala, puxa vida, graças a Deus eu tenho, né, um teto para me proteger do sol, da chuva, do frio. E aquele irmão que está lá na rua. Então são tantas desigualdades que a gente precisa entender o processo, não questionar Deus. Um dos atributos de Deus é que ele é soberanamente justo e bom. Está no livro dos Espíritos, nas 3 primeiras questões que vem falar sobre Deus, né? Kardec pergunta para os Espíritos, o que é Deus? E os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E depois ele vai falar dos atributos de Deus. Então, como que a inteligência suprema, né, Deus que é soberanamente justo e bom, poderia permitir essas coisas? E aí, quando a gente começa a entender o processo, fica mais fácil da gente absorver e conseguir conviver com essas desigualdades, com essas diferenças, sem que isso nos fira de tal modo que a gente se recolha numa bolha que a gente não quer mais viver, que a gente tem medo de tudo, que a gente acha que tudo é castigo de Deus. Né? Porque se a gente voltar lá no Velho Testamento, a gente vai ver que Moisés trouxe o quê? A lei de justiça. Porque crianças que éramos espiritualmente falando naquele período, precisávamos de um Deus que castigava, de um Deus que punia, a medoterapia. Não tínhamos capacidade naquela época de entender a lei de amor. Viemos exilados de outros planetas espirituais que entraram no mundo da regeneração, e como a nossa vibração não era equânime, não estava de acordo com a vibração do planeta, nós fomos exilados de lá. Viemos para a Terra, um planeta mais atrasado, porque o nosso fim é sermos espíritos puros, se é que existe um fim, né? Porque Deus é eterno, também é um dos atributos de Deus. Somos espíritos eternos. Então vamos evoluir até que sejamos espíritos puros. E como que é esse processo de evolução? Ele é individual, que nós temos o livre-arbítrio. Os espíritos nos dizem, fomos criados livres, puros, simples e ignorantes. A partir das nossas escolhas, nós traçamos as nossas trajetórias. Por que muitos espíritos, principalmente no período de Jesus, naquela época, já conseguiram dar um salto na evolução, já conseguiram ir para planetas espirituais mais evoluídos, e nós ainda estamos aqui, né? Porque ainda estamos teimando em errar. Estamos teimando em nos afastar das leis de Deus, do propósito de Deus, que é a nossa evolução. Aí Jesus vem, depois de Moisés, trazendo a lei de amor, de justiça e de caridade. Há mais de 2000 anos, Jesus passou pela terra. Estamos aqui até hoje. Paulo de Tarso, que era um defensor da lei mosaica, não conviveu com Jesus. Mas quando teve aquele encontro com Jesus em Damasco, ele fez a opção dele, através do livre-arbítrio. Quero seguir Jesus. Vou seguir a boa nova, os ensinamentos de Jesus. Vou pregar a lei de amor, de justiça e caridade. Ele que era um perseguidor dos cristãos naquela época. Não porque ele era mau, mas porque ele defendia a lei de Moisés. Quando ele compreendeu a essência da lei de amor que Jesus veio trazer para nós, ele falou, agora é essa lei que eu vou defender. E por isso ele foi incompreendido, ele foi perseguido, ele foi decapitado, porque naquela época as pessoas ainda não tinham capacidade. Mas o legado foi deixado para nós, por Jesus, por Paulo de Tarso, pelos discípulos que naquela época eram pessoas simples como nós. Por que Jesus escolheu os pescadores, pessoas simples, pessoas do povo, para trazer a boa nova? Para mostrar para nós que a gente não precisa de um intelecto desenvolvido. O nosso desenvolvimento intelectual, ele auxilia no nosso progresso espiritual, sim, está no livro dos Espíritos também. Né? Mas a gente não precisa ter títulos e títulos para compreender a essência da lei. Então Jesus quis mostrar o quê? Nós precisamos ser simples, puros de coração, ter humildade. Nós precisamos ter humildade para compreender a mensagem. Né? Então, falando de lei divina, a lei divina, ao contrário da lei humana, ela é imutável. Por quê?
A lei humana, nós somos falíveis, somos seres humanos, ela é mutável, ela varia de acordo com a região, com os costumes, né? O nosso Código Civil, que vigorou até 2003, até 20 anos atrás, ele trazia a maioridade civil, que era 21 anos. Em 2003 mudou, reduziu para 18 anos. Não só isso, mas vários direitos foram alterados a partir de 2003 para cá. A nossa lei muda de acordo com as necessidades da sociedade, né? A lei de Deus, não. Como Deus é imperfeito, soberanamente justo e bom, a lei dele não precisa mudar. Então, o que a gente precisa fazer? De uma forma ou de outra, leve o tempo que levar, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência diária, a lei divina. Trazer para a nossa vivência diária. Por que a gente não precisa trazer essa lei divina para o nosso interior? Porque ela já está gravada na nossa consciência. Foi Deus que nos criou e Ele nos criou para o bem, para o amor. No nosso íntimo, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Qual o caminho que a gente deve seguir. Mas, como dizem os espíritos, as chagas da humanidade, orgulho e vaidade. Dificuldade que a gente tem de aceitar o outro, de pedir perdão para o outro, de querer que o outro seja igual a mim. Aí eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra que ele faz uma analogia fantástica. Ele fala assim, a gente sempre procura no outro algo que é parecido comigo. Você sempre quer se relacionar com alguém que tem as mesmas afinidades com você, com alguém que se parece com você, com alguém que tem os mesmos gostos que você. Aí ele fala assim, imagina, se você vai se casar, você se casa com você. Você vai ter um filho, seu filho é você. Você vai trabalhar, os seus colegas de trabalho são você. O seu chefe é você. Qual o benefício disso? O que isso vai agregar para a gente? O que isso vai trazer? Então, não é por acaso que a gente convive com pessoas tão diferentes, né? Quantos milhões, bilhões de pessoas que tem no mundo e cada uma é uma individualidade. Às vezes a aparência pode até ser parecida, mas no nosso íntimo nós somos uma individualidade. Cada um traz a sua essência, né? Isso é bacana. Então a gente precisa desenvolver essa justiça divina a partir desses pilares, né? E aí qual o critério para eu saber se aquilo que eu faço é justo ou não? Se está de acordo com a lei de Deus ou não? Jesus nos deu o caminho também, né? A reflexão. Aquilo que eu estou fazendo é bom só para mim ou é bom para todo mundo? A minha atitude prejudica alguém? Porque às vezes a gente acha que o que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente lesa alguém, quando a gente prejudica alguém, a gente acha que aquilo é coisa boba. Ah, eu peguei um troco a mais e não devolvi. Sabe, eu fiz um negócio e levei uma vantagem absurda em cima do outro. Eu traí de alguma forma, né? Eu tenho um parceiro, uma parceira que seja, mas quando saio fico olhando quem está à volta, né? Uma falta de respeito. A gente acha que isso são coisas pequenininhas. A gente não vê isso como uma violação da lei de Deus. A gente acha que todo mundo faz. A gente escuta tanto isso, todo mundo faz. Aí a pergunta é o seguinte, você quer fazer parte da multidão ou você quer sair da multidão e seguir Jesus? Como Jesus falou para Públio Lentulus, né, no livro Há 2000 anos, quando Públio, um senador romano, encontrou com Jesus, Jesus falou para ele, segue-me agora ou daqui a 1000 anos. Então, aquilo que a gente acha que é pequeno, que não vai interferir na nossa caminhada, que não vai atrasar a nossa evolução, estamos enganados. São essas pequenas coisinhas que empacam, que atrasam, porque a gente vai se permitindo. Você se permite hoje uma coisa pequenininha, amanhã, quando você assusta, você já está envolvido num processo de corrupção no meio político, porque você entra para o meio político com boas intenções, querendo mudar o mundo, querendo melhorar as coisas, mas quando você está ali no meio, todo mundo faz. E aí você se corrompe, né? E a gente quer julgar o outro, a gente quer achar que Deus é que é injusto, mas são as nossas atitudes do dia a dia que vão definir o nosso caminho, né? Eu vou trazer uma questão aqui do Livro dos Espíritos. Que é a questão 614 do Livro dos Espíritos, que é o seguinte. Que se deve entender por lei natural?
A lei natural é a lei de Deus. Natural está gravada na nossa consciência e nos acompanha desde que fomos criados. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Só é infeliz quando ela se afasta. Então, se a gente colocar no papel quantas vezes por dia a gente se afasta da lei de Deus, com as coisas que a gente acha que é pequeno. Se a gente fizer uma lista, a gente vai assustar. Porque a gente não faz essa relação, a gente não faz essa reflexão. Como Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho ensinou, todos os dias ele fazia uma reflexão. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal hoje? Se a gente criasse esse hábito, né, seria um acelerador para o nosso processo evolutivo. E a gente ia ter consciência de quantas vezes a gente erra no dia. E talvez a gente errasse menos com isso. E aí Kardec pergunta para os espíritos, é eterna a lei de Deus? E ele responde, é eterna e imutável como o próprio Deus. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? E aí eles respondem, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Aqui é que Jesus ensina para a gente, né? Fazer ao próximo o que eu quero que façam por mim. Não fazer ao próximo aquilo que eu não quero que façam comigo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É tão simples, mas é tão difícil a gente colocar isso em prática, né? É muito difícil no nosso dia a dia, quando a gente assusta, a gente já escorregou, a gente já caiu. E aí eu achei interessante também, tem uma série que se chama The Chosen, Os Escolhidos, que está no auge agora, vai até a terceira temporada, estreou dia 31 agora no cinema, que fala dos discípulos de Jesus, que traz uma versão muito interessante dos discípulos, mostrando que eles eram pessoas simples como nós, e que mesmo estando ali ao lado de Jesus, aprendendo diretamente com Jesus, eles tinham os seus escorregões. Porque às vezes a gente imagina que os discípulos não erravam, porque eles estavam sob a proteção de Jesus. Jesus tinha um magnetismo maravilhoso, né? Então quem estava perto dele sentia aquela energia boa. E aí a gente pensa assim, a capacidade de errar ali perto de Jesus é zero. E aí a série vem mostrar pra gente que não, que os discípulos discutiam entre si, eles brigavam entre si porque eles eram diferentes. Essências diferentes, a essência é a mesma, mas individualidades diferentes, personalidades diferentes, né? Então, um queria julgar o outro, um queria ser melhor que o outro. João e Tiago, um queria sentar à direita e o outro à esquerda, quando Jesus fosse para o seu reino, que na cabeça deles o reino que Jesus pregava era o que? Era o reino material. Jesus vai se tornar rei, então eu quero um sentar à direita e o outro à esquerda, né? E aí Jesus pergunta, né? Acaso podeis beber do cálice que vou beber? Eles não tinham ideia do que Jesus ia passar, do que Jesus estava falando. E aí o interessante é que, aí com esses escorregões que os discípulos tinham, que nós temos, o que Jesus fala para Pedro? Perdoar quantas vezes forem necessárias. Não uma vez, mas quantas vezes forem necessárias, porque Jesus sabia que nós íamos errar muito. Ele já previa, ele já sabia do nosso grau evolutivo. Jesus já era espírito pleno, então ele sabia que na nossa caminhada nós ainda íamos escorregar muito. Ele vem falar assim, se você escorregar, então levanta e recomeça. Quantas vezes forem necessárias. Caiu, errou, levanta e recomeça. E aí, trazendo para a visão espírita dessa questão de que a gente erra, que a gente já sabe que quando desencarnamos, vamos para o plano espiritual. E aí, quando a gente tem essa noção de céu e de inferno, que algumas religiões pregam, Kardec vem trazer para a gente no livro Céu e Inferno. Ele vem fazer uma analogia. Imaginem se o inferno realmente existisse. Se toda vez que nós pecássemos, que nós errarmos, morremos e vamos para o inferno. E ficaremos lá eternamente pelos erros que cometemos. Tem religião que prega isso. Arder no fogo do inferno, de lá não sairá. E aí Kardec vem e fala assim, então, Deus não seria justo.
Deus não seria a inteligência suprema, soberanamente justo e bom? Onde estaria a justiça de Deus se quando eu erro eu vou para o inferno e fico lá eternamente? Então a gente vê que essa afirmação não procede. Esse conceito de inferno ele não pode existir diante do que Jesus trouxe para nós. Se nós temos que perdoar quantas vezes forem necessárias, e Deus, então, não vai perdoar os nossos pecados, os nossos erros, os nossos escorregões, sabendo ainda da nossa condição de espíritos tão atrasados que somos? Então, quando a gente errar, que a gente tenha essa disposição de recomeçar e não cometer o mesmo erro. Tem um ditado que diz, né? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Que não permaneçamos no erro. E aí o Dudu, sexta-feira, fez uma analogia também que eu achei bastante interessante. Que na hora da nossa prova, da nossa dificuldade, nós somos como aquela semente, né, que tem que arrebentar, sair da terra, subir, crescer e dar bons frutos. Só que na hora da gente romper esses obstáculos para a gente crescer e frutificar, aí vem o quê? O orgulho e a vaidade, para impedir que a gente consiga. E aí, a gente muitas vezes quer trazer que a culpa é do outro, a dificuldade é do outro, o problema é do outro. Mas, o que Jesus disse? A cada um, segundo as suas obras. Então, eu não posso justificar o meu erro no erro do outro. Tá? O outro errou, ele vai responder pelo erro dele. Porque o que acontece? Mais uma vez, trazendo aqui para a doutrina espírita, nas nossas reuniões mediúnicas, a gente atende espíritos que ficam séculos nas zonas umbralinas. Para quê? Só para esclarecer, né, o que nós falamos que o inferno, que ele não pode existir porque ele contraria a lei de Deus. E o umbral não é o inferno. O umbral é um portal. Vamos imaginar uma linha em volta da Terra que, quando nós desencarnamos, nós temos que romper essa linha para chegar nos planos espirituais mais elevados. O que nos prende no umbral, nessa zona purgatorial, que ali nós não vamos ficar ali eternamente, com certeza não, por isso que não pode se comparar ao inferno, o que prende a gente ali é a nossa consciência pesada. A gente desencarna e percebe que a gente não fez tudo que tinha que fazer. E aí, a nossa autoculpa nos prende ali, até o quê? Que haja o arrependimento e essa consciência. Eu errei, quero recomeçar. Quando eu tenho essa disposição de recomeçar, eu consigo romper essa barreira umbralina, passar pelo portal e chegar no plano espiritual. E lá programar uma nova encarnação. Né? Aí a gente traz também o seguinte, o tempo e a reencarnação são dois instrumentos da lei divina para nos colocar de volta no caminho. O nosso tempo aqui ele é precioso. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Né? Comemoramos o nosso aniversário todo ano, sabemos a data do nosso nascimento, mas não sabemos que dia que nós vamos voltar para a pátria espiritual. Então nós temos que fazer bom uso do nosso tempo e não deixar para depois. Para que, como ensinou Jesus, não te aconteça coisa pior, dali não saireis enquanto não pagares o último ceitil. Então ficaremos repetindo nas nossas reencarnações aquelas provas difíceis, né? De muito sofrimento, porque enquanto a gente não romper, não superar aquela prova, a gente não vai caminhar. E além do tempo, a bênção da reencarnação. A bênção da reencarnação. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim, eu não pedi para nascer? Não pedi para nascer. Por que eu estou aqui? Eu não queria vir. Pediu sim, implorou. Implorou, porque a gente só evolui na carne. A gente estuda no plano espiritual, a gente aprende, a gente absorve a teoria, a gente vivencia experiências de socorro aos nossos irmãos desencarnados do lado de lá. Tem os caravaneiros de Maria, que vão no Vale dos Suicidas, né? Porque ninguém fica esquecido. Jesus falou, nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Então, a pessoa cometeu um crime contra Deus, contra a lei divina, ao tirar a própria vida, vai para o Vale dos Suicidas, vai ficar naquela zona purgatorial, passando por sofrimentos terríveis, mas a misericórdia divina não esquece. Os caravaneiros de Maria vão até lá, que é uma colônia espiritual chamada Maria de Nazaré, coordenada por Maria, mãe de Jesus, e tem lá os servidores, né, de Maria, que fazem esse trabalho no plano espiritual, de ir lá convidar esses companheiros ao arrependimento,
a retomar a caminhada, né? Então, do lado de lá e muito menos do lado de cá, nós ficamos desamparados. Quantas horas, Sandra? Só para eu controlar o tempo aqui. Porque eu queria trabalhar primeiro essa questão mais conceitual e depois trazer para vocês uma experiência desse livro, Hospital de Almas, né? Que deu o nome à nossa casa espírita, foi psicografado pelo nosso amigo Dudu, muitos aqui já conhecem, e foi ditado pelos espíritos Agripa e Tito. Esse espírito conta casos de um tratamento espiritual que aconteceu há mais ou menos 20 anos numa outra casa espírita. Foram trocados os nomes das pessoas, porque a ideia não é expor ninguém, mas pela pedagogia, né, do amor de Jesus, trazer para nós essas vivências, essas experiências, para que elas possam nos nortear nas nossas escolhas no dia a dia. Porque voltando àquilo que eu falei, que a gente pensa assim, que os nossos pequenos escorregões, que a gente pode esconder, que ninguém está vendo, que isso não vai me atrapalhar em nada, para a gente ver as consequências disso e a atuação da lei divina nesses casos. E um caso que me chamou muito a atenção é de um casal que primeiro o marido procurou a casa espírita, o tratamento espiritual, ele foi na conversa fraterna, assim como a gente tem aqui a conversa fraterna, a evangelioterapia, que é a palestra, e o passe na cabine, que é o tratamento espiritual com base no passe. Todo mundo acha que o passe é a parte mais importante, porque ali vai acontecer o milagre. Não, vai acontecer o milagre se você tiver merecimento, estiver preparado para isso, tiver disposição para receber, porque a cura depende de nós, né? Então, a evangelioterapia nos leva a refletir, através da nossa mudança de conduta, que nós conseguimos direcionar o nosso caminho. Então, esse companheiro chegou na casa espírita dizendo que ele tinha um problema, e o problema dele, que é algo assim que a gente acha que está muito distante de nós, mas na verdade está muito perto. Ele tinha uma compulsão por sexo. E ele começa a contar a história dele dizendo que aos 15 anos ele era um rapaz muito tímido, e o pai dele, que foi criado com uma educação muito machista, né, voltada para o machismo, e sempre perguntava para ele das namoradas e tal, e o filho nunca tinha namorada, nunca tinha, falou assim, então eu vou te levar para conhecer umas amigas. Né? E levou o menino para o bordel. Levou, ele já tinha uma tendência do passado que ele trazia no inconsciente, ele gostou e começou a frequentar. E aí ele contou na conversa fraterna que todas as vezes que ele se interessava por uma menina, que ele tentava chegar perto, mas ele não conseguia, aí ele ia para o bordel, para extravasar aquela energia, né? Ele tinha essa dificuldade. Até que um dia ele conheceu a pessoa que estava programada para ser a parceira dele nessa vida. E ela que tomou a iniciativa, chegou perto dele, e ele já tinha se encantado por ela, eles começaram a namorar, se casaram, só que, mesmo ela sendo a esposa perfeita para ele, porque ela era linda, ela era uma boa esposa em todos os sentidos, ela era uma pessoa que tinha bons valores, bons princípios, ele não conseguiu deixar o vício. Então ele continuou frequentando esse bordel. Aí ele recebeu a orientação na casa espírita, o esclarecimento, porque a doutrina espírita não proíbe nada, ela apenas esclarece, né? E aí a gente lembra de Paulo de Tarso que fala assim, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós temos livre-arbítrio, escolha nossa. Ele recebeu esclarecimento, ele tomou o passe, e os espíritos naquela ocasião perceberam duas companhias espirituais de duas mulheres que estavam ao lado dele, que quando a gente vem para a casa espírita, nós trazemos as nossas companhias espirituais. Se elas tiverem condições de serem atendidas, elas serão atendidas também. Se elas não tiverem, elas vão ficar do lado de fora, porque a gente tem um portal, uma rede de proteção magnética, né, para esses espíritos não entrarem. Então ele entrou, as duas ficaram do lado de fora, porque ainda não tinha disposição para serem atendidas. Ele recebeu o atendimento, falou que queria sair daquela vida, não queria se livrar daquele vício. E saiu da casa espírita convencido de que ele realmente queria mudar de vida. Só que as companheiras estavam lá fora esperando. E chegaram no ouvido dele e, como se diz, né, igual o Dudu fala, o espírito não pode fazer nada com a gente. Ele não pode tocar, ele não pode derrubar, mas ele pode o quê? Sugerir. Né? Ele chega no nosso ouvido, igual tem o desenho lá do Tom e Jerry, o diabinho de um lado e o anjinho do outro. É basicamente isso. Então, porque o nosso mentor espiritual também sempre está do nosso lado, né? A gente não pode. As duas companheiras estavam ali, mas ele já tinha recebido esclarecimento, o mentor dele estava ali, mas elas começaram a instigar.
Você vai deixar a Leonor sozinha? Você não vai lá e tal? Deixa esse negócio de espiritismo para depois, não é para você? E aí até que num dado momento que ele estava indo para casa, no meio do caminho ele para e fala assim, realmente, eu acho que esse negócio de espiritismo não é para mim. Vou deixar isso mais para frente. E vai de novo para o bordel. Só que chegando lá ele tem uma ingrata surpresa. Porque essa companheira dele, que já era... ele sempre se relacionava com ela já há muitos anos, ela era muito apaixonada por ele, vai dar uma notícia drástica para ele. Vocês já imaginam, né? Se fosse só gravidez, estava bom. Ela vem e fala para ele que ela está com o vírus da HIV, que ela foi contaminada, que ela já estava doente há algum tempo, foi investigar e tinha contraído o vírus da AIDS. E ele fica desesperado, porque ele não, além, né, da traição, ele não se preservava quando ele tinha relação com ela. Então ele tinha certeza que ele também estava infectado. E aí ele pensa na esposa. Então, olha o tamanho da confusão. Daquilo que a gente acha que não é um problema, que a gente pode deixar para depois, que ninguém está vendo. E aí ele vai para casa, desesperado, não tem coragem de contar para a esposa. E aí, um tempo depois, a esposa procura a casa espírita. Tratamento espiritual, conversa fraterna, e começa a narrar que o marido está muito distante dela, que ele já não dorme no quarto com ela, que ele já não tem diálogo com ela, e sempre que ela pergunta, tenta se aproximar, ele sempre arruma uma desculpa, que está cansado, que está trabalhando e não tem coragem de encarar a esposa. E ela queria muito que ele voltasse a ser o que era e tal, e aí ela recebe orientação espiritual também. Ora, minha filha, fica em prece, se for da vontade de Deus, as coisas vão se encaminhar, seu marido vai voltar e tal. E aí, quando a gente busca o tratamento espiritual, a espiritualidade não atende a gente só aqui na casa espírita. Ela foi para casa e a espiritualidade acompanhou os dois. Tudo já programado no plano espiritual, esperaram os dois dormir e durante o sono físico, levou os dois para o plano espiritual e teve uma conversa com eles lá, que é o desfecho que eu vou deixar para contar a conversa depois. Mas aí a espiritualidade já agiu de forma que ela, a esposa, acordasse durante a noite e procurasse o marido naquele momento para ter uma conversa séria, aberta, para perguntar para ele se era uma traição, o que era que estava acontecendo. E como eles já tinham sido preparados no plano espiritual, ele vem e traz a verdade para ela. Primeiro ele traz a verdade de uma traição, que já é um golpe fortíssimo. Depois ele conta que não é só isso, que ele está infectado, provavelmente a esposa também. E nesse meio tempo, né, então, aí primeiro foram essas duas bombas, né, da traição e da contaminação. Enquanto eles estão tendo essa conversa, alguém bate no portão, tarde da noite, e aí eles abrem a porta e era a Leonor que estava lá na porta. E aí ele fica mais desesperado ainda, pergunta para ela o que ela foi fazer ali, e a esposa fica sabendo que ela é a outra mulher, e etc, etc. E aí ela fala assim, olha, eu não vim cobrar nada de você, só que eu fui expulsa do bordel onde eu estava. Então eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde ficar, estou grávida. Então, gente, olha a situação da esposa. Quem que resistiria a isso? É de enlouquecer qualquer pessoa. É aí nesse ponto que a gente parte ou para o suicídio, ou então quando a pessoa está mais espiritualizada, mais equilibrada, ela fala assim, eu vou seguir o meu caminho, não quero saber mais de você. Mas não foi esse desfecho que a história teve. Lá no plano espiritual, eles chamaram a Aide e esqueci o nome dele. Chamaram o casal primeiro e falaram assim, olha, vamos ver lá atrás o que aconteceu. E é aí que a gente tem a misericórdia de esquecimento, né, gente? Porque a gente não consegue imaginar o que a gente fez lá atrás, porque se a gente conseguisse, a gente não dava conta de caminhar, de prosseguir. Então, temos uma companhia aqui. Daqui a pouco eles sabem. Então, resumindo o caso, né, o que foi mostrado para a esposa lá no aparelho, que eu esqueci o nome agora,
que ele mostra, é um projetor, né, que mostra as vidas passadas. O que foi mostrado para ela? Por que ela estava passando por aquela situação? Como que a justiça divina estava atuando ali naquele caso que, aos nossos olhos do mundo, é algo tão gritante, tão injusto, né? Porque a gente põe a culpa no marido, ele errou. Então vamos voltar lá atrás. Lá atrás, ela era uma baronesa muito rica, ficou órfã de pai e mãe, mas uma situação financeira muito boa. E ela comprou 2 escravos, um casal de escravos, que tinham uma aparência física muito vistosa. E começou a aliciar os dois. Né? E com isso ela ganhou muito dinheiro, eles eram os escravos, ela treinou aquele casal para fazer isso, né? Para as traições, para as pessoas casadas, terem seus momentos de prazer fora do casamento, etc. E depois ela ameaçava aquelas pessoas a contar para a esposa, etc. E aí ela ia extorquindo as pessoas e enriquecendo de uma forma tão ilícita, violando, né, a lei de Deus de uma forma muito expressiva. E aí, num dado momento, como a justiça divina sempre vai operar, existe a lei de causa e efeito, o mal que a gente faz sempre volta para a gente, assim como o bem também faz, ela se apaixonou pelo escravo dela. E ele se aproveitando daquela situação, ele era um escravo, ela era muito rica, ele seduziu a baronesa, ela chegou a se casar com ele era um homem negro, ela se casou com ele naquela época, né, da escravidão ainda, e só que ele só queria mesmo o dinheiro dela. E ele era apaixonado mesmo pela outra escrava. Existia uma relação de amor entre os dois, mas ele viu ali a oportunidade de conseguir a alforria dele e da amada, né, e de ficar rico. Mas, no decorrer da história, ele sempre aproveitava as ocasiões que a baronesa estava fora da fazenda para ter os seus encontros com a sua amada. Num desses encontros, a baronesa pega os dois juntos e, no momento de fúria, né, ela começa a agredir lá o marido. Aí a escrava atinge a baronesa na cabeça, causando a morte dela. Aí os dois ficam desesperados. E agora o que nós vamos fazer? Aí eles armam uma cilada lá, que o cocheiro, que não tinha nada a ver, foi chamado no quarto, e aí eles matam o cocheiro também, e simulam uma cena de que ele tinha tentado violentar a baronesa, e saem ilesos na história. Né? Então, como que eles se encontram agora nessa nova encarnação? Vem a baronesa de novo, casada com ele, que tem um vício de compulsão por sexo. Quem que desenvolveu esse vício nos dois? Na amante e no marido. Foi ela própria. Né? Que a gente pensa assim, ela é a vítima. Foi ela própria. Então ela estava nada mais, nada menos do que colhendo aquilo que ela plantou. Para quê? Passando por essa situação, gravar na consciência que aquilo é ruim, que aquilo é errado, que aquilo faz mal. Muitas vezes a gente não consegue aprender pelo amor. Então a gente precisa passar pela dor, pelo sofrimento, como uma pedagogia de aprendizado, né? Que Deus usa, porque uma vez que aquilo ficou gravado na nossa consciência, a gente encarna, desencarna várias vezes, a gente nunca mais vai esquecer aquilo. Então aquele erro a gente não vai cometer mais, porque aquilo nos causa uma dor tão intensa que fica gravado. Aquilo que não dói, dificilmente a gente vai gravar por vontade própria. Né? Então, todo esse contexto que foi gerado por um erro lá atrás, eu tenho mais quanto tempo, Sandra? Mais 10, tá. Quase 15 minutos. Tá, Ju. 10 minutos. Tá bom. Então, assim, aí a gente vê como que a justiça divina vai atuar colocando as coisas no seu devido lugar. Se foi você que desencaminhou lá atrás, lá atrás, você tem agora que reencaminhar. É sua obrigação, é seu papel. É interessante que quando a esposa foi levada no plano espiritual, que foram esclarecidos todos os fatos para ela, a espiritualidade mostrou para ela o seguinte, falou assim, olha, você também está contaminado. Mas aí é o seguinte, a programação não era essa, viu, gente? Não tem programação para traição, para o vício, para compulsão do sexo, nada disso. Qual que era a programação? A espiritualidade mostra para ela assim. A programação é que a Leonor, que era a mulher, né? Traía, a amante, ela ia ficar órfã, ia morar com uma tia, e quando tivesse uns 15 anos, ela ia procurar uma casa espírita, ia se espiritualizar, ia arrumar um emprego numa casa de família, que seria a casa desse casal,
e eles viveriam ali como família, colocando as coisas no seu devido lugar. A programação é para o bem, para que o acerto fosse dessa forma. Que a esposa também procuraria uma casa espírita num dado momento da vida dela, e a partir do conhecimento espiritual que aquele grupo ia adquirir, eles iam conviver de uma forma harmônica, vivenciando ali o amor, a caridade, a fraternidade, sem precisar passar por esse sofrimento. Isso não estava programado, mas aí foi escolha deles, né? Porque quando chegou na hora da Leonor procurar uma casa espírita e procurar uma casa de família para ela trabalhar, ela optou pelo trabalho mais fácil. Ela não quis se submeter àquele tipo de trabalho, que para ela era humilhação, né? O que a gente falou lá no início? Precisamos ser humildes. Os pescadores eram pessoas humildes. Para chegar ao reino dos céus, para ter paz de consciência, para entender a lei de amor, precisamos ter humildade. Naquela hora o orgulho gritou: você vai se submeter a isso? Não. Então ela foi procurar o trabalho mais fácil, que era vender favores sexuais, que já era uma tendência que ela trazia com ela. Então a escolha é sempre nossa. Eu busco a espiritualidade ou eu busco as coisas do mundo? Então ali ela já se perdeu. E a esposa da mesma forma. Quando chegou no período programado para que ela buscasse uma religião, para que ela se espiritualizasse, para que ela formasse uma família com base naqueles valores, naqueles princípios morais, ela também não se interessou. Ela quis deixar para depois, né? O marido, o pai levou, o pai errou, mas o marido tem o quê? O livre-arbítrio. Ele casou, ele tinha uma esposa que ele fala que era ótima, que o preenchia em todos os sentidos, então não havia motivo para ele buscar o sexo fora do casamento. Então o erro foi conjunto, né? Então ali não tem vítima nenhum é vítima do outro. Estão todos equiparados ali no mesmo erro. E o mais bacana é o quê? Que a espiritualidade esclarece para a esposa o seguinte: fala assim, olha, você tem o livre-arbítrio, você não precisa continuar com eles, o vírus está em você, você vai passar pelo processo da doença, você vai evoluir, vai progredir, e quando você estiver nas esferas mais altas, você vai olhar para trás e vai ver os dois lá embaixo, que você desencaminhou. Você vai conseguir conviver com essa culpa, com essa dor. E a outra opção que você tem é fazer o que Jesus ensinou, que é o mais difícil. E eu, sinceramente, não sei se eu daria conta de fazer. Perdoar. Perdoar, porque se você perdoar, você vai dar um salto evolutivo gigantesco. A espiritualidade esclareceu isso para ela no plano espiritual. Se você exercer o perdão agora, você terá muitos méritos e vai salvar não só a sua alma, mas dos dois também. Gente, isso no plano espiritual, tá? Enquanto a esposa estava tendo a conversa lá com os dois, ela não se lembrava de nada que tinha acontecido. Ela não lembrava dessa reunião. Mas já estava aqui, ó, no subconsciente dela. Então, cada vez que ela recebia uma informação impactante, que ela tinha que tomar uma decisão, aquilo, ó, o mentor estava ali do lado. O marido não recebeu sugestões negativas, a espiritualidade estava ali, sugerindo para ela. Ela não lembrava, mas já estava no subconsciente dela o que ela tinha que fazer. Então eles orientaram ela: você pode seguir o seu caminho ou você pode renunciar a si mesma, como Jesus disse, pegar a sua cruz, perdoar e sair dessa encarnação vitoriosa. E foi o que ela fez, por incrível que pareça. Ela perdoou o marido, e aí nessa condição, o que acontece? Se ela optasse por prosseguir e deixar os dois para trás, os três iam passar pelo processo da doença. Se ela optasse pelo perdão, o vírus ficaria incubado. Porque aquela vibração de amor e de perdão daqueles três não permitiria que o vírus se manifestasse no corpo deles, por mais que eles estivessem ali. Então, olha, quando a gente faz um sacrifício tão grande, o benefício que a gente recebe depois, né? E foi o que ela fez. Então, ela perdoou os dois e aceitou a mulher dentro da casa dela. Aceitou numa condição temporária, porque eles precisavam trabalhar, ela precisava de arrumar um lugar para morar, ela precisava esperar a criança nascer para ter um trabalho.
Então a esposa falou que não ia colocá-la na rua, que não ia deixá-la ao abandono, mas é lógico que exigiu deles que a respeitassem ali dentro da casa dela, né? Então, mesmo correndo o risco de acontecer tantas outras coisas ali dentro, ela teve essa grandeza, essa nobreza espiritual de confiar em Deus. Isso que a gente chama de fé, de confiança. Não é confiar no homem. Ela não confiou neles que eles não iriam traí-la novamente. Ela confiou em Deus. E confiando em Deus, ela conseguiu caminhar. O livro, gente, traz histórias assim impactantes, mas de um aprendizado gigantesco, tá? Eu tenho mais 5 minutinhos, pelo menos. 5 minutos. Eu queria só fazer uma leitura rapidinho do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente fechar a ideia. Kardec faz uma colocação assim, olha. Está no capítulo 5, tá? Bem-aventurados os aflitos. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Além da gente pedir para nascer, a gente escolhe as provas que a gente quer passar, né? Por que agora murmurar? Vós, que perdistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós, que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. E que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Escolhemos as nossas provas, às vezes muito rudes, mas conscientes de que, por mais que o nosso corpo seja dilacerado, a nossa alma vai se libertar. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Então, por maiores que sejam as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Por mais acerbas que sejam as nossas provas, que muitas vezes nós escolhemos no plano espiritual, ou nós atraímos, como no caso, né, desse trio, que não havia uma programação para traição, não havia uma programação para essa doença, não havia uma programação para tanta dor e tanto sofrimento. Mas através das atitudes e das escolhas, porque a gente tem mania de deixar o nosso lado espiritual sempre para depois. Quando a gente envelhece, todo mundo quer rezar, quer ir na igreja, quer assistir o texto pela televisão, quer ler a Bíblia. Quando a gente envelhece, todo mundo quer se aproximar de Deus. Mas por que a gente tem que esperar esse final? Porque até lá a gente já cometeu tantos erros. E no livro Céu e Inferno, Kardec fala, quando a gente comete esses erros, a gente precisa arrepender, expiar e reparar. Não é simplesmente você, não, Deus perdoou? Perdoou. Mas eu tenho que expiar e reparar o mal que eu fiz. Não é simplesmente assim, perdoou, estou livre. Não, porque assim seria muito bom, né? Então é dessa forma que acontece. Arrependeu, expiou. E agora, né, na questão desse casal, eles estão passando por esse processo de expiação, que vai ser a reparação para eles saírem dessa encarnação. Não sei nem se já saíram, porque esse atendimento já tem muitos anos. A gente não tem notícias assim, de como eles estão. Mas com a certeza de que se eles tiverem cumprido essa nova programação que foi feita, né, chegarão do outro lado, libertos, com a consciência tranquila. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção. Acho que é interessante a gente entender também que quando a gente sai da programação da nossa encarnação, através dos nossos erros, que a gente erra sempre mesmo, Deus, na sua infinita misericórdia, né? Porque a gente sempre está necessitado de misericórdia e sempre estamos recebendo a misericórdia dele. Sempre estamos recebendo a misericórdia. Então, o caminho se redesenha. Quando a gente erra, não é que tudo está perdido.
Porque às vezes a pessoa fala, nossa, então não tem salvação, né? Tem salvação. Tem. Né? Tem. Porque, mas eu já errei muito, como é que vai ser? Deus, na sua infinita inteligência e na sua justiça, que é perfeita e boa para nós, Ele redesenha esse futuro, dando a gente as oportunidades de reparar os erros. A gente sempre vai ter oportunidade. Quando a gente se propõe a uma nova postura perante a vida e a uma nova condição íntima dentro daquilo que a gente já fez no passado, esse futuro se apresenta para a gente de uma maneira o quê? Misericordiosa. Sim. Sempre, de uma forma sempre muito inesperada, né? Porque a gente vê, no caso dessas pessoas, um sofrimento tão grande, mas a gente não pode imaginar que a partir dali foi só dor e sofrimento, que a partir dali pelo exercício do amor, pela chegada de uma criança, né? Quanta coisa boa pode vir naquele convívio diário, apesar de todos os erros, né, que os 3 cometeram lá atrás, eles podem reconstruir o futuro deles, né? Como ensinou o Chico. A gente não pode voltar atrás e começar de novo, mas podemos reescrever a nossa história daqui para frente. Podemos fazer diferente daqui para frente, a escolha é sempre nossa. E os frutos, doces ou amargos, serão uma consequência das nossas escolhas, né? Daquilo que a gente vem plantando. Então fica aí a nossa reflexão para o domingo, para a semana. Agradecer muito. Palmas para Jesus, né? Eu confesso que eu tinha estabelecido uma linha de